Olá, olá, gente. Hoje eu vou começar uma série de entrevistas com palestrantes do FestQuad. Amigos meus, né, conhecidos, parceiros de trabalho, empreendedores, empresários que têm uma história de vida que possa ser um modelo, né, tanto como pessoa como profissional, para todos nós. Há um tempo atrás eu até brincava de fazer um podcast, foi lá que eu encontrei o Alexandre Montandon. E aqui nesse novo modelo, com vídeo, a gente vai bater um papo despretensioso. E para começar essa série, eu quero convidar aqui o Marcelo. O Marcelo é um palestrante iniciante no FestQuali, mas com grande história, né? Ele já tem 31 anos de experiência numa empresa que chama Ultralight. A gente vai falar mais detalhes do Marcelo, da empresa dele. Deixa eu ver se já está aqui na minha barra aqui. Olá, Opa, Marcelo, seja bem-vindo. muito obrigado. Tudo bem, Evandro? Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Olha, é um prazer recebê-lo, né? Nessa estreia aqui Eu vou chamar essa live, sabe de quê? Brasa, Festival Brasa. Que a gente vai botar fogo aqui, né, Marcelo? Você é um grande Opa, churrasqueiro, estou sabendo. que legal, Evandro, que legal. É Festival um grande Brasa. prazer estar aqui com vocês aqui, tá? Agradeço muito aí o convite. Prazer é nosso, tanto por você estar aqui, quanto também participando do Festival e palestrando com a gente. E você vai estar Também, presencial lá em Curitiba, né? sim, presencial, exatamente. Que legal, que legal. Ó, eu vou botar uma imagem aqui, porque eu escolhi o Marcelo. Eu vi uma frase dele lá no LinkedIn, está escrito desse jeitinho. Pode parecer estranho, mas sou apaixonado por moscas. Falei, gente, esse cara tem que ser entrevistado. Um cara que é apaixonado por moscas, eu tenho que trazer para meu bate-papo. É isso mesmo, Marcelo? Você é apaixonado por moscas? Oh, exatamente, Evandro. Evandro, na verdade, a minha história com as moscas não é só na vida profissional, não. Ela começa desde a época de criança, tá? Desde a época que eu era garoto, eu sempre fui inculcado, eu sempre fui é, é, curioso com relação ao comportamento das moscas. Eu sempre quis, desenvolvia dispositivos, né, com garrafa, na época não tinha essa garrafinha plástica, essa garrafinha PET, mas eu fazia com vidro, eu fazia com vidro de lata de óleo. Então eu sempre desenvolvia alguma coisa para capturar moscas. Inclusive, é curioso, né? Mas a minha mãe sempre falava: Nossa, mas você tem alguma coisa a ver com mosca. Ela falava isso. Minha mãe já faleceu já, né? E eu nunca me esqueço dela falar isso aí, tá? Porque eu sempre tive alguma relação com a mosca. Mas eu sou realmente apaixonado, não só pela mosca, mas pelo manejo de mosca. As formas de você entender o comportamento das moscas, que são a mosca, apesar de todo mundo achar que mosca é só para trazer doença, esse tipo de coisa, mosca também tem benefícios também, né? Algumas espécies de mosca ajudam na polinização, tá? Serve de alimento para os insetos, para sapos, fazem parte também do nosso meio ambiente aí, né? Mas eu sempre tive alguma relação com as moscas. Ô Marcelo, você me fez lembrar da minha infância. Eu não era apaixonado, nem sou apaixonado por mosca, não, tá? Mas eu tinha uma horta quando era criança. E eu trabalhava, desde muito cedo, trabalhei numa loja, tinha material de construção, lá no interior do Espírito Santo, e lá vendia breu. Breu é um. Você deve conhecer Eu conheço, uma resina da árvore, né? Meio amarelada. sim. E eu pegava aquele breu, dissolvia assim num óleo de cozinha e virava uma goma, eu passava no papel e botava lá na horta para os bichinhos tudo grudar ali para não ir na minha couve. Eu já estava brincando de captura de insetos, né? Sem saber. Evandro, é muito engraçado, olha que semelhança. A gente fazia a mesma coisa, eu, a garotada lá, né? Eu cresci numa cidade chamada Miguelópolis, aqui no estado de São Paulo, apesar de eu ser goiano, né? Sim. E a gente fazia com visgo para pegar passarinho. A gente, na época, não tinha consciência ecológica, a gente pegava passarinho, mas a gente brincava com mosca também, dessa forma também. Passava em barbante, era em barbante. Quando ia fazer churrasco, você esticava, né, à noite, né? Você deixava à noite, juntava aquele monte de mosquinha, ficava tudo grudado, e você jogava aquele cordãozinho, né? Parecia um colar cheio de moscas. Que legal. Ô, Marcelo, eu vou. Deixa eu ver aqui como é que eu faço.
Esse ginásio te lembra alguma coisa? Rapaz, Você falou de criança que brincava com as moscas. Essa cidade onde que é? rapaz, agora você me pegou, hein? É, se chama São Luís de Montes Nossa, Belos. que coisa Te lembra incrível. alguma coisa? Te lembra Com alguma coisa? São certeza, Luís de Montes Belos? É com lá em certeza. Goiás, né? Sim, sim. Olha só, você está me deixando até emocionado, rapaz. Olha que coisa, Ué, hein? mas o objetivo não é esse, não, porque contar a sua história tem que Sim, começar do começo. Você falou que olha que brincava com coisa. seus amigos. Você nasceu nessa cidade? Sim, nasci em São Luís de Montes Belos. Tá, uma cidade próxima de Goiânia, né? O meu pai, ele trabalhava no Banco do Brasil. Então, você sabe, Olha, né? Banco do Brasil, autoridade. na época era, né? Na época era, Sim, era o padre, delegado, delegado e delegado do exatamente, Brasil. exatamente, eu ia falar isso. E o meu pai, ele, assim, a cada 2 anos, morava um ano numa cidade, dois, três, no máximo você se mudava para outra cidade para ser promovido, né? E o banco na Sim, época, na década de 80 e 90 foi diminuindo, mas tinha uma expansão, estava expandindo, né? Muitas agências, né? sim. E aí, realmente, eu saí ali dessa cidade, São Luís de Montes Belos, né? E tenho muitas recordações, apesar que eu era muito pequenininho, mas tem muitas Sim. lembranças, né? Às vezes eu retorno, quando eu vou para Goiás, eu acabo indo visitar São Luís de Montes Belos, né? É, eu não achei uma foto da cidade toda, eu achei do ginásio para representar a cidade. E você é de qual Sim. religião? Qual Eu sou denominação? católico, sou Ah, católico. católico. Legal. Sim. Então, vou te mostrar uma imagem aqui. Essa igreja, é onde é essa igreja, sabe? Ah, essa é de Bariri. É onde você mora? Isso, essa é de Bariri, é onde eu moro. Sim, sim. Sim, que legal. Inclusive, olha que coisa curiosa, tá? No catolicismo tem aquele negócio de diocese, tá? A Uhum, diocese de Bariri é diocese irmã de São Luís de Montes Belos. Foi uma coincidência, a gente nunca imaginava. Então, os padres que ficam aqui em Bariri, eles acabam sendo transferidos de lá ou vêm de lá para cá. Foi uma coincidência muito grande, né? sim. Bem legal isso aí foi bem interessante. Uma curiosidade que me veio agora à cabeça, e você falou que botava os visgos para pegar os passarinhos. Por Uhum. acaso, era que tipo de passarinho que você gostava mais? Olha, para pegar dessa forma com visgo, aí era coleirinha, era papa-capim, esses Sim, passarinhos mais que vêm mais em leve. quantidade, mais isso, exatamente. Mas a gente não tinha consciência nenhuma, né? Então eu caçava na época, a gente pegava com alçapão e caçava canário da terra. Até chegou uma época, né, que o canário da terra, né, na década, por exemplo, final da década de 90, né, começo de 2000 até 2010, o canário da terra ele estava ameaçado de extinção, tá? É Porque o não tinha amarelinho, né? legislação, isso, amarelinho, né? E hoje, Evandro, eu com muita frequência, eu faço vídeos aqui na minha casa, eu moro aqui num local aqui que é bem isolado, um condomínio afastado, que só tem 2 casas no condomínio. E eu, com frequência, faço vídeos, tiro fotos de canário da terra que vem aqui na minha casa. Hoje eu tenho esse prêmio aí, né? Para poder, assim, recompensar tudo aquilo que eu fiz de mal para eles lá no passado. Agora eu posso retribuir agora com bem, né? Como dando comida, Então você água, coloca comidinha, uma água, eles vêm isso, voluntariamente. voluntariamente. Você não tem Até gaiola mais. tucano. Não, 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 Oh, não. que legal, que Até legal. tucano vem na minha casa aqui, para você ter E, ideia. e o canário é até o símbolo da seleção brasileira, né? De Isso, futebol, seleção canarinho, canarinho, exatamente. exatamente. Bom, já que eu falei de uma coisa, é cor, né? Amarelo, me veio a lembrança aqui, uma cor que talvez vai te fazer sentido. É a cor de rosa. Ah, Você tá. gosta de Isso, almofadinha cor de rosa também? Gosta? bastante, Evandro. Ah, Olha é? também que coisa incrível. Na época que eu tinha passarinho, na época que eu era Hum, adolescente, eu detestava gatos, porque os gatos viviam comendo meus passarinhos, viviam comendo meus sim, sim. canarinhos. Hoje eu sou apaixonado por gato. É incrível. Nós temos aqui, eu e minha esposa, nós temos
4 gatos, tá? Meus filhos, eu tenho 2 filhos que moram no exterior, né? Então eles não moram aqui no Brasil. E aqui os filhos nossos aqui são, a gente fala, filhos de pelo, né? São 4 gatos. Eu gosto de todo tipo de bicho, né? De pet, gosto de cachorro, gosto de gato, gosto de passarinho. Eu adoro realmente esse tipo Parabéns. de bichinho. Obrigado. Parabéns. Bom, eu acho que o Zen, o Getúlio e a Área vai ficar com inveja da Penny, é verdade? Cara, mas que legal! Como é que você conseguiu isso? Por que que a Penny é a preferida sua? Não, mas isso agora eu fiquei realmente curioso de saber aí, né? Incrível como é que você conseguiu essas informações aí, segredos aí da profissão, né? Que a, a Esse Penny, pezinho é dela, né? Ou não? sim, eu creio que é da Penny, tá? O Isso. Zen é um pouquinho mais cor-de-rosa que esse aí. Então, esse aí deve ser da Penny, mesmo que o Zen é mais cor-de-rosinha um pouquinho, né? Que legal. E a Penny é interessante, né? A Penny é a gata mais velha que a gente tem. E quando eu conheci a minha esposa, quando a gente foi começar a namorar, né? A primeira coisa que a minha esposa falou, olha, eu tenho 2 gatos. Se você não gostar de gato, nem adianta a gente começar a sair. E Evandro, eu tinha alergia a pelo de gato. Eu não podia chegar perto de gato que eu já, né, começava a espirrar, já ficava com rinite, tinha até, sabe, asma. Era terrível. E hoje, cara, eu sou apaixonado por gato, pego o Que gato no legal. colo. É incrível. E a Penny, realmente, o gato ele sempre escolhe uma pessoa, né? Ele sempre escolhe, ele ou escolhe o seu dono, né? Igual o cachorro que escolhe o Uhum. seu dono. O gato é a mesma coisa. Que legal. O gato dá menos trabalho que o cachorro também, né? Ele é mais independente, né? Sim, e não faz cocô, xixi fora do lugar, né? Só faz na caixinha deles ali, né? Você estava falando da Flávia, né? Que é a sua esposa, que tinha 2 gatos? Isso, Isso, exatamente. então tá bom. Você também falou dos seus filhos que moram no exterior, né? Isso, E sim, isso é um motivo de orgulho para o pai? com certeza. A Juliana e o Felipe estão morando aonde? Olha só. A Juliana, ela mora em Los Angeles, tá? Ela é formada em hotelaria. Os dois saíram de casa quando tinham 16 anos, né? A Juliana hoje tem 27 anos. Ela trabalha no Four Seasons, que é o maior hotel 5 estrelas do mundo, tá? Que Ela não legal. trabalha exatamente no hotel, não. Trabalha na parte administrativa, que administra Sim, os Four Seasons, os hotéis aí, a rede aí pelo mundo inteiro, né? E ela já fala francês, fala fluentemente francês, inglês, o espanhol também, assim. Agora deve estar meio destrenada aí no espanhol, mas o espanhol. Então, assim, ela se vira muito bem. Já morou na Suíça, já morou em Londres, já morou em Manhattan. Então, assim, são independentes. Ela é completamente independente. O que legal. Felipe já tem 21 anos, tá? Ele foi para os Estados Unidos aí também. Nunca nenhum dos dois, Evandro, olha que interessante, fizeram curso de inglês. Nenhum. Nunca frequentaram escola nenhuma de inglês, tá? Saíram da escola e fizeram o teste e passaram, sem fazer, né? Foi até surpresa para gente. E o Felipe hoje ele faz eu não sei nem o nome, que é o nome em inglês, é o nome que eu acabo esquecendo. É como se fosse design 3D, como se fosse para fazer vídeo, sabe? Animação Sim, 3D. Animação sim. 3D eu acho que seria a melhor tradução do curso que ele faz. Que Aí bom. Os dois está em muito bem Vancouver. encaminhados. Que Sim, bom. estão encaminhados. Mas Motivo de ninguém orgulho deles, mesmo. orgulho, nenhum Parabéns. deles, muito obrigado, quer saber aqui de vir para o Brasil, cuidar da empresa, vão ficar no exterior mesmo. Tá certo. É bom que você vai passear de vez em quando lá. Sim, com certeza. Bom, antes de entrar no ar, você falou comigo que casa de ferreiro, o espeto é de ferro, não é isso? Quer dizer, pelo menos na minha né? É, não é muito a minha praia, tá? Churrasco na área somos vegetarianos, sabe? Mas ouvi dizer que você Sim. faz um bom churrasco, é verdade? Opa, pelo menos. Nossa Senhora, olha Só só. não é você, né? Que legal, rapaz. Que legal. Poxa vida. Fico emocionado. Como você. Muito legal, cara. Poxa vida, fiquei emocionado. Você é um Bacana, bom viu? churrasqueiro, então?
Essa minha experiência com churrasco aí não é muito. Eu morava em apartamento, não era tão frequente, né? Você tendo uma boa carne, você tendo uma boa churrasqueira, fazendo com carinho, com amor, tudo que você faz com carinho, com amor, dá certo, né, Evandro? Então é Tá isso. certo. Eu só não descobri qual time que você torce, sabe? Mas eu vou chutar um time aqui. Tá, eu acho Posso? que você não vai certo. Isso, Se você exatamente, é o meu nasceu em Goiás. Goiás, eu É o meu imaginei que era o Goiás. Goiás, Ah, tá? que é isso, hein? Mas você torce para. Inclusive, semana passada teve jogo aqui no Mineirão, né? O Goiás ganhou do Atlético. Parabéns pro seu E time. você torce para que time, Evandro? Eu sou flamenguista. Você é flamenguista? É Ah, porque eu tá. nasci no Espírito Santo, minha família toda é flamenguista. A gente saía e excursões para o Rio de Janeiro para ver os finais do Maracanã, né? Tal aquela época de ouro de 82, Zico, Adílio, Adão, Júnior, Sim. Leandro, o goleiro Raul, Nunes, Nuno. Então, aquela época eu era Cantarelli, adolescente, né? é Eu devia isso ter mesmo. 17 anos, 18 anos. Então, realmente, eu vivi muito essa época do Flamengo no auge, sabe? E Sim, meus filhos são flamenguistas, espero que os meus netos também. sim, que legal. Bom, já falamos de várias coisas de você, né? Já falamos do torcedor do Goiás. Agora me disseram também que você é apaixonado por música. Eu vi isso lá no seu LinkedIn, né? Vamos Sim, falar um pouquinho mais sobre especialista em armadilhas luminosas, correto? isso, exatamente. Tá? Aí você me explica um pouquinho sobre isso, pode ser? Opa, com certeza, mano, com o maior prazer. Bom, minha história com armadilhas luminosas começou, na verdade, no ano de 1990, comecinho de 90. Então, na verdade, já está indo para 32 anos, né? Eu sempre falo, ó, tenho 31 anos, não, mas já está indo para 32 anos, tá? Não sei se você se lembra naquela época, né, que mudou o presidente do Brasil, aquela época do presidente Collor, né? Que o Collor entrou, depois acabou saindo, né? Tal, teve o impeachment do Sim, Collor. Bem naquela época, eu fui trabalhar numa empresa, eu era recém saído da universidade, né? Me formei na universidade, me formei muito jovem na universidade. Me formei com apenas 21 anos, tá? Entrei novo, com 16 anos. Depois eu fui puxando matéria. Com 21 anos eu já estava formado em engenheiro. Aí engenheiro fui trabalhar mecânico? em engenheiro mecânico, isso, tá? Aí fui trabalhar numa empresa de pulverizadores, então era na época a maior empresa, fábrica de pulverizadores do mundo, na cidade de Pompeia, pertinho de Marília, aqui no interior de São Paulo. Sim. E aí veio aquela, né, teve a questão lá do Collor entrou para presidente, aí tinha a ministra Zélia Cardoso de Mello, eles acabaram prendendo, né, vamos falar assim, o dinheiro de todo mundo aí, veio aquela crise danada, né? E lá Exato. na empresa que eu trabalhava, foi tendo aquelas demissões em massa, né? Foi cortando, cada dia que você chegava, cada semana, a turma falava, ó, veio o facão, né? Era essa expressão que o pessoal usava, né? Sim. Era o dia do facão. Chegava sexta-feira, puxa, era o facão, né? E aí o que que aconteceu? A empresa estava tentando se reinventar para poder sair daquela crise, que é a crise que tomou conta do Brasil inteiro, de todas as empresas. Aí o presidente da empresa, ele pegou, chegou para mim, ele tinha se formado na mesma universidade, na USP também em São Carlos, que eu, tá? Ele chegou para mim, inclusive foi sorte dele ter se formado lá também, que foi isso que talvez acabou me segurando ali, que ele acabou mantendo uma certa simpatia por mim, tá? Então ele chegou e falou, Marcelo, a gente fabrica pulverizadores, máquinas agrícolas, tá? Tudo que usa veneno. Eu queria desenvolver algo que fosse menos invasivo, que fosse menos, né, para matar insetos de uma forma diferente. Aí ele me propôs nacionalizar um equipamento, tá? Uma armadilha luminosa para capturar insetos. A gente nem sabia que tipo de inseto que era. Era uma armadilha de eletrocução. Você lembra aquelas Ah, armadilhas? assim, nas padarias antigas tinha. Isso. Fritava o bichinho lá. Fritava, vinha aquele cheirinho gostoso, né? Aquele cheirinho de pena queimada, né?
E quando matava inseto, explodia, jogava longe, né, o inseto, né? É, Era bactéria para tudo quanto é lado, né? Contaminava todo o exato. ambiente, né? Mas era o que se tinha na época. Então, eu comecei a trabalhar no ano de 1990, só que para isso eu comecei a estudar que tipo de lâmpada atraía insetos e que tipo de insetos eram atraídos pela lâmpada. Aí Sim. eu fiz criação de pernilongo, eu pegava larvas de Aedes aegypti, larvas do Culex, que é a muriçoca, o mosquitinho, esse pretinho, né? Culex quinquefaciatus, vários tipos de insetos diferentes. Eu separava por sexo, eu alimentava os pernilongos, né? Quando ele era jovem, eu colocava um algodãozinho, molhava numa água com açúcar, aí ele se alimentava daquela água com açúcar, assim, no viveirinho com a telinha de peneira, tá? Aí, a hora que a fêmea se tornava adulta, ela acabava acasalando com o macho, aí ela não queria mais saber daquela aguinha com açúcar, ela precisava de sangue para poder, por causa do amadurecimento dos ovos, ela precisava, o desenvolvimento dos ovos, ela precisava de sangue. Aí eu prendia aqueles ratinhos de laboratório, olha que judiação, né? Mas eu prendia os ratinhos de laboratório, imobilizava eles com uma telinha, enchia de inseto por cima, assim, elas ficavam sugando o sangue ali do roedor para se alimentar. E aí eu separava em viveiros grandes, tá? Eu colocava 50 de uma espécie, fêmea, 50 macho, e ia testando armadilha luminosa. Colocava armadilha com lâmpada azul, com lâmpada amarela, com lâmpada vermelha, a meio metro de altura, 1 metro de altura, vários tipos de altura diferente, vários tipos de lâmpadas diferentes. E aí que eu comecei, né? Foi uma pesquisa, eu fiquei 1 ano só fazendo pesquisa com insetos. Testava em armadilha luminosa na lavoura para saber que tipo de insetos também que eram pragas da lavoura, que também eram capturados, todo tipo de inseto. Aí, a partir de 1991, eu nacionalizei, a gente começou a fabricar uma armadilha luminosa brasileira, ainda com choque elétrico, tá? Ainda com choque elétrico. Mas aí começaram a surgir os primeiros produtos comerciais, assim, para residência, aqueles produtos mais, não eram aqueles trambolhão, né, que a gente via em padaria, já era um produto um pouquinho mais com um cara mais moderno, um pouquinho, sabe, mais fácil de utilizar. Até que, no ano, há 30 anos atrás, completou 30 anos agora em abril, olha que interessante, né? Em 1992, eu desenvolvi a primeira armadilha luminosa com sistema de placa adesiva aqui no Brasil, tá? Foi lá também, nessa empresa também, a primeira armadilha luminosa, completou esse ano 30 anos o desenvolvimento dessa armadilha luminosa. Então foi assim que Parabéns, viu? começou, tá? Isso, muito obrigado, Evandro. Nessa empresa que eu trabalhava, Mas me né? disseram, Marcelo, que essa armadilha foi baseada num insight seu que você teve num carro. Exatamente. Procede essa Não, informação? não é ainda, não foi ainda esse modelo. Esse modelo aí era um Ah, modelo tá. mais simples, era um modelo mais, tá bem mais Então foi uma simples, evolução. Foi uma foi uma evolução. evolução. Aí o que que acontecia? Como os meus pais moravam aqui em Bariri, na verdade tinha um sítio aqui próximo a Bariri, e eu trabalhava nessa empresa lá em Pompeia. Aí eu viajava, sempre vinha no final de semana para casa dos meus pais, para o sítio, né, na verdade. E em sítio você sabe como é, tem muito inseto, tem tudo quanto é tipo de inseto, né? Mosca, né? Você cria porco, você tem galinha, então enche Sim, de insetos. Eu tinha um Monza velho na época e eu parava esse Monza embaixo da árvore. E aquele sol quente, aquele, né, que faz um calor danado, eu sempre deixava um pouquinho o vidro um pouquinho aberto, né? Por causa daquele sol quente ali. E acabava entrando inseto por aquela abertura ali da janela do vidro. E aí eu comecei a observar, eu percebia, sempre que eu ia sair ou movimentar, tirar o carro para mudar de lugar, eu percebia que os insetos, né, inclusive moscas, né, todo tipo de inseto. Então o para-brisa, né, o para-brisa da frente do carro, ele tem uma inclinação, né, mais ou menos inclinada assim, sim, quase que 45 graus. Eu percebia que sim. os insetos vinham voando, batiam ali, deslizavam e caíam no painel, né? Então eles Sim. batiam, caíam no painel.
Até que eu tive a ideia, falei, poxa vida, vou desenvolver, vou fazer uma armadilha luminosa, onde vai ter um vidro, tá? Que no final eu acabei não fazendo em vidro, eu usei um plástico transparente, que o vidro pode quebrar, né? Um Sim, plástico, tá? Inclinado em 45 graus, com a lâmpada dentro. Para quê? perfeito. A lâmpada, que é a lâmpada UVA, luz negra, para atrair o inseto. E na parte de baixo, eu coloquei uma placa adesiva, uma plaquinha com cola. Para quê? Para o inseto fazer da mesma forma que acontecia no carro. Ele vinha voando, batia, deslizava naquela placa transparente e caía no fundo. Inclusive, essa armadilha está aqui, tá? Hoje, Opa, ela está um pouquinho, já evoluiu um pouquinho, tal, né? Não sei se vai conseguir ver aqui. Posso virar a câmera aqui? pode, fica à vontade. Então vamos ver se consigo. Deixa eu descer aqui, ó. Ah, sim, tá Essa aqui é a para todo armadilha mundo ver. luminosa, ó. Então, ó, aqui tem essa proteção, tá? Que é uma proteção de plástico. Hoje ela não é mais reta, antes era 45 graus. Hoje ela é curvada, tem essa curvatura que a gente percebeu que acaba sendo mais eficiente com essa curvatura aqui, tá? Aí a gente acende, liga essa lâmpada. Deixa eu ver se eu consigo ligar. Acho que não precisa ligar, não. Deixa eu tentar ligar. Só um minutinho. Então, como que funciona, Evandro? O inseto ele vem voando, ele bate aqui nessa proteção, desliza e cai aqui embaixo, no fundo. E aqui nesse fundo aqui, ó, o que que acontece? Aqui nesse fundo eu coloco essa placa adesiva. Então o inseto vem voando, bate aqui, desliza, cai e fica grudado nessa Sim, placa adesiva, que tá? legal. E aí o inseto, na verdade, como a armadilha fica pendurado no alto, ninguém vê o inseto, né? O inseto ele é capturado, vai juntando tal, e a pessoa só precisa depois fazer a manutenção, trocar essa plaquinha. Então essa que foi a história dessa armadilha aí, que acabou ficando famosa, né? E as pessoas, inclusive, dizem, né, que essa armadilha deveria chamar Monza, né? Porque Homenagem ao carro. homenagem ao carro. Foi por causa do carro que tudo começou, né? Ô, Marcelo, me responde então. É, por que é tão importante ter armadilha numa empresa? Você falou padaria, mas qualquer empresa, né? Que trabalhe com alimento, acho que é fundamental que tenha, né? Mas Sim. eu fico imaginando, o objetivo da armadilha, se eu estiver errado, você me corrija, não é Uhum, capturar os insetos, né? uhum. Bom, Ou tem outra na- função? é isso. Na verdade, Evandro, a armadilha luminosa, ela, algumas vezes, né? Muitas vezes pode acontecer dela ser a última barreira entre o inseto e o alimento, tá? Pode acontecer. Então, ela também é uma forma de barreira física também. Sim, Mas a ideia da armadilha luminosa não é apenas para isso aí, tá? A armadilha luminosa não é somente para capturar o inseto que entra. Ah, não, está tendo um inseto lá, eu vou colocar armadilha luminosa. Não. A armadilha luminosa ela é um elemento, ela é um componente de um sistema integrado de controle de pragas. Ela é parte desse sistema integrado, tá? Para que realmente funcione, você precisa ter cortina de ar para não deixar entrar mosca, você precisa ter tela nas janelas, você precisa, né? A empresa tem que fazer a parte dela, as boas práticas de fabricação, elas precisam estar implementadas, precisam estar realmente funcionando direitinho, tá? As práticas sanitárias precisam estar todas ali. Se você não cuidar da higiene, se você deixar comida expostas, se você deixar, não fizer a sua parte nos 4 As, né? Seria deixar água, deixar alimento, permitir o abrigo e também permitir o acesso da mosca, ou qualquer outro tipo de inseto, ou qualquer tipo de praga, as pragas vão entrar na sua empresa, tá? E sim. para que serve a armadilha luminosa, além de
complementar esse controle integrado de pragas? Você pode, isso que é a parte mais interessante da armadilha luminosa, tá? Você consegue monitorar esse sistema, tá? De que forma? Você vai observando, né, nas quantidades, nas placas adesivas, onde você vai capturando os insetos, você vai observar o tipo de inseto que está capturando, você vai observar a idade do inseto, você consegue ver, tá? A quantidade de insetos. Você consegue, se você fizer uma análise, se você pegar as indústrias principalmente, elas têm aquele mapa das iscas, o mapa das armadilhas. Onde tem, se você olha de uma forma macro, todas as armadilhas. Você pega uma planta baixa e lá tem todas, tá anotado. Armadilha número um, armadilha número 2, armadilha número 3, tem armadilha por armadilha. Todas enumeradas. E aí o que você faz? Se você analisar ao mesmo tempo, olhando de forma macro, quanto cada armadilha capturou, Evandro, você consegue encontrar qual que foi o caminho que as pragas fizeram dentro da sua empresa. Por exemplo, foi encontrado num determinado setor, por exemplo, de embalagem ou lá na montagem, teve um problema lá de contaminação por mosca, tá? Ali dentro de um determinado setor. Aí você consegue fazendo rastreamento, analisando as capturas, tá? Você vai verificar, ó, as moscas estão entrando por essa porta. Naquela porta ali pode ser que a cortina de ar não esteja funcionando, pode ser que o pessoal do turno da noite está deixando a porta aberta. Aí depende, né? Se tiver, por exemplo, inseto noturno capturado, né? Se tiver mariposa, se tiver besouro, você já vai saber que é problema de comportamento ali naquele setor, tá? Que legal Você isso, hein? consegue, inclusive, tá? Se tiver entrando muito inseto por um determinado setor, por uma determinada porta, você já vai desconfiar, falar, opa, deve ter algum foco de infestação do lado de fora. Então, ela serve, inclusive, de informação para quê? Para a empresa de controle de pragas aplicar, poder fazer a aplicação ali do produto químico ali, tá? E aplicar de forma pontual, de forma consciente. Eu sempre digo, Evandro, armadilha luminosa é a mesma coisa de você pegar um carro de corrida ou um carro qualquer, começar a andar sem olhar no velocímetro. Você não sabe como é que você está. Se está correndo, se não está correndo, vai meio no olhômetro, tá? Da Sim, mesma forma, é fazer o controle de pragas sem armadilha luminosa, tá? Você pode, que inclusive, legal. Evandro, fazer análise de tendências, tá? Você começa a verificar se está aumentando a quantidade de insetos, você vai fazendo a curva. Se está diminuindo, você compara, por exemplo, o mês de março com o mês de fevereiro, se diminuiu, se aumentou. Você compara o março desse ano com o março do ano passado, tá? Aí o controlador de pragas vai saber se o produto químico que ele passou, se está sendo assertivo, se não está sendo assertivo. Então, esse é o objetivo principal da armadilha luminosa, tá? Que É legal. Mesmo descobrir porque, vou falar, mesmo porque durante o ano muda, né, os insetos, né? No verão é um tipo de inseto, no inverno é outro. isso, exatamente. Vai Que mudando, muda a legal. quantidade conforme a temperatura, Aí muda você pode fase de comparar um ano com o ano acasalamento, anterior. o ano anterior. É, Isso. Então, é um de processo um contínuo, mês então. contínuo. Por isso que é muito ruim quando as empresas, as indústrias de alimento, Evandro, quando elas não renovam o contrato com a empresa, com o prestador de serviço de controle de pragas. O Sim. legal é se eles fizessem um contrato de 3 anos, igual fazem nos Estados Unidos. Os americanos tiram sarro das empresas de controle de pragas aqui no Brasil, dizendo que é igual técnico de futebol. Que técnico de futebol brasileiro entra um pouquinho, dura uma temporada, não deu certo, já tira. E não é É assim, verdade. tá? O trabalho para que dê certo, para que você consiga realmente ter aquele acompanhamento, é a longo prazo. A música acho que não faz É a sentido. mesma coisa. Bom, você me falou como você começou, né? Já me contou sobre a sua história. E a primeira armadilha mesmo, você vendeu para quem? Então, essa é uma história que eu sempre conto, gosto de contar, tá? Foi um momento trágico, mas um momento também importante que as pessoas saibam para servir até de
eu não digo inspiração, tá? Eu acho que essa parte agora, Evandro, eu quero até que edite essa parte agora, cara. Não, se você não se sentir à vontade para falar, Marcelo, fica à vontade, viu? Mas eu preciso falar. Vamos começar. Tá, fica à vontade. É história de resiliência? É isso aí, Evandro. Então vamos lá. Então, Evandro, no dia que nós vendemos, né, que a Ultralight vendeu a primeira armadilha luminosa, né, meus pais estavam viajando, eles estavam, né, viajando para Goiás, e meu pai era meu sócio. Eu entrei na sociedade com o meu Monza, né, esse meu Monza que eu já contei para você aí, né, Sim, e com o meu conhecimento, né, com uma pequena experiência que eu tive, que eu tinha, mas meu pai era meu sócio, era a minha base, né, de tudo. E eles estavam viajando e nós vendemos a primeira armadilha luminosa para o supermercado Já o Serve. Já o Serve é uma rede de supermercados até forte aqui no interior aqui, tem mais de 50 lojas, tá? E naquele dia eu estava louco, né, para minha família chegar, para o meu pai chegar e falar: "Pai, vendemos a primeira armadilha luminosa, nossa primeira armadilha luminosa", né? E era aniversário na época da minha ex-esposa, tá? sim. Era a minha primeira esposa. E aí tava, né? Era um dia de festa, aniversário dela, dia que vendemos a primeira armadilha luminosa. Então, assim, tava louco meu pai chegar para poder contar, né? E aí o telefone tocava, toda hora tocava o telefone, né? Para poder dar parabéns, né? Para minha ex-esposa. E de repente o telefone toca e uma pessoa do outro lado da linha pergunta: "Sua família estava viajando em um cadete vermelho?" E eu disse sim. E aí na lata, na mesma hora, a pessoa fala: "Quantos anos você tem?" Eu falei: 28. Aí ele pegou e falou: "Ó, seu pai e sua mãe faleceram, houve um acidente. Seu irmão está com traumatismo craniano, mas a sua filha, né? Eu tinha uma filha de 8 anos, a Carolina. Ela não sofreu nada, ela está bem, não sofreu nada." Então aquilo ali foi, né? Eu quase caí na hora, né? Foi realmente um choque muito grande. E aí nós saímos, arrumei um motorista, tá? Arrumei aí um amigo aí, um motorista para ir dirigindo para mim, né? Eu e minha ex-esposa, nós fomos no carro, né? O motorista dirigindo. E quando a gente chega no hospital, a minha filha tinha acabado de falecer. Era um hospital muito pequeno, na cidade de Prata, aí em Minas Gerais, né? Não tinha muito recurso, não tinha. E ela, de fato, não tinha nenhum arranhão, nenhuma parte do corpo, mas o cinto de segurança acabou perfurando o baço, então ela teve hemorragia interna e acabou morrendo. Inclusive, estava esperando com um bichinho de pelúcia. Ela tava, nem estava internada, ela estava brincando na recepção do hospital, estava brincando com esse bichinho, né? Foi um choque muito grande. Mas, e na época, no dia, a minha ex-esposa corria pelo hospital, né? E gritava, e foi terrível. Mas eu É, peguei e pensei, né? Falei: poxa vida, já perdi meu pai, perdi minha mãe e perdi minha filha. Vou tentar salvar meu irmão, né? E aí pego o telefone, na época o celular era ruim, né? Era bem difícil aqueles, né? O celular na época era muito ruim, ligação era ruim, equipamento era ruim. E aí tentando transferir, consegui um jeito de transferir ele para Uberlândia.
Eu acabei conseguindo, depois aí de umas 3 horas, a gente levou meu irmão para Uberlândia, tá? Deixei ele em Uberlândia, fiquei um tempo com ele até chegar um outro irmão meu e retornei para Bariri para cuidar do velório, até que meus irmãos, os outros irmãos, né, uma irmã, o outro irmão, chegassem aqui, né? Então, assim, foi bem difícil. Ô Marcelo, desculpa, viu, entrei num assunto tão delicado, né? Mas Evandro, eu só queria saber como foi a sua primeira venda. Acabou que sim, surgiu uma outra história, mas que faz muito sentido porque ele está falando sobre você, sobre sua vida, sobre sua resiliência, né? Você poderia ter desistido nesse momento, mas você deu sequência para o seu projeto e hoje é um grande empresário. Fica aqui nossa homenagem para o seu José Batista, isso. Muito obrigado, Evandro. a Você, dona Eunice e sua isso, filha Carolina, né? São Carolina. 3 estrelinhas lá no céu que estão torcendo por você, pode ter certeza, É viu? isso E se mesmo. alegrando muito com o seu sucesso. Sim. E aí, Evandro, só continuando, que agora é a parte que eu gosto de contar, né? Eu tive ali, Evandro, eu estava sem dinheiro, não tinha dinheiro, uma empresa que tinha acabado de abrir, tá? Tinha feito a primeira venda, uma venda, sem estrutura nenhuma, nem emocional, nem financeira, mas eu consegui encontrar forças, eu consegui, lógico, eu tive apoio de amigos, eu tive apoio da minha ex-esposa na época, né? Que hoje é uma grande amiga minha, tá? Mas eu consegui encontrar forças em Deus para poder superar tudo isso. Graças a Deus, a Ele e a todos os amigos que me apoiaram, eu consegui superar tudo isso. Nós conseguimos superar, tá? E poderia ter desistido, como você falou. Poderia ter entrado em depressão, poderia ter desistido. Mas, para você ter ideia, Evandro, então a empresa era pequenininha, né? Eu comecei a empresa com o caseiro do sítio do meu pai e apenas um vendedor, que tinha 60 anos na época, o vendedor. Ele tinha 60 anos, ele faleceu outro dia. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o vendedor. Sabe como que eu pagava esse vendedor? Ele vendia, eu pagava, a gente fabricava porta-guardanapo. Sabe esses porta-guardanapo, Sim, porta-canudo, que tem sim, trailer, em lanchonete? Eu sim. pagava com porta-guardanapo, porta-canudo. Aí ele pegava isso aí ele Vendia. trocava por comida. Não, ele trocava por comida também, nos trailers, em lanchonete. Então foi assim nossa vida, o nosso começo. Mas, Evandro, com 2 anos depois, eu já estava vendendo. Na época não era BRF, na Sadia, na Perdigão, na Nestlé, em diversos esses hipermercados grandes, né? Na época eram outros, né? Não era, eu acho que Walmart, eu não me lembro se era Walmart, mas eram outras redes grandes de Sim, hipermercados, indústria de alimentos, Coca-Cola. E 4 anos após o acidente, a gente já estava fazendo feira no Chile, eu já estava fazendo feira em Portugal, né? O Ultralight já estava exportando equipamentos aí para alguns países aí da América do Sul. Então, assim, foi muito difícil. Como é difícil o começo, né, para o empreendedor aqui no Brasil, principalmente quando vem uma tragédia como essa. Mas a gente sim. conseguiu superar. E isso eu tenho orgulho disso. E eu gosto Pode de ter contar essa mesmo. história, Evandro, Pode ter por mais orgulho, que viu? seja, por mais que seja difícil, sempre que eu vou contar, acaba sendo difícil um pouquinho o começo, mas no final eu fico contente de ter contado, para que sirva de inspiração para as outras pessoas, para que as pessoas não desistam dos seus negócios, não desistam diante de uma dificuldade, diante de por mais que seja difícil, se você lutar, se você tiver fé em Deus, se você tiver a humildade para pedir ajuda para os amigos e não desistir, você tem que ter persistência, você consegue vencer. E foi assim que a Ultralight venceu, se tornou a empresa líder aqui no Brasil. Hoje, a Ultralight
tem mais de 50% do segmento aqui de participação no mercado, né? No segmento de indústrias alimentícias, então, é maior ainda, aí deve ser 80% mais ou menos, tá? É difícil você ver outro tipo de produto em grandes indústrias que não é ultralight. Você tem noção de quantos aparelhos já foram vendidos? Sim, a gente fez a conta outro dia, estava em 360 mil unidades. É muita coisa. Mas esse aparelho que a gente chama aí, que é o Monza, tá? Esse aí, mais ou menos, é em torno aí de 150 mil unidades. Então, assim, É é muita uma coisa. grande quantidade. Ainda é Sim. pequeno, perto, assim, que mudou muito, né? O mercado hoje, a gente está vendendo muito mais. Hoje a gente acha que em questão aí de 5 anos a gente vai vender algo parecido com isso aí. 5 não, mas acho que 10 aí, no máximo aí a gente O que você chega. vendeu em 30 anos, você espera vender agora nos próximos 10. A Isso, com quantidade. certeza, com E certeza. vai conseguir, viu? Você é um batalhador, um visionário, um empreendedor, resiliente e com certeza vai conseguir. Pode ter. Eu tenho essa Muito obrigado. certeza. Muito obrigado, Ana. Ô Marcelo, dentro dessa área ainda você me mostrou uma luz azul, foi isso? Isso, sim, E por que é azul, não pode ser amarelo ou outra cor? isso. Na verdade, Evandro, o que a gente está enxergando é azul. Porque essa lâmpada, tá? Ela pega um pouquinho na faixa de emissão da luz violeta, um pouquinho da faixa de emissão da luz azul também. Mas o Sim, que o inseto enxerga não é o mesmo que a gente enxerga, tá? O inseto, né, se a gente fosse falar, ó, cada cor tem um comprimento de onda diferente, tá? É algo muito técnico sim. para explicar, mas vamos pensar que cada cor tem um comprimento de onda diferente, no espectro de luz, tá? Os insetos, eles são mais atraídos, eles enxergam mais naquele comprimento de onda próximo de 360 nanômetros. 360, 365, nessa faixa. O ser humano, ele só enxerga a partir de 400 nanômetros, tá? Só que por que a gente vê essa lâmpada azulzinha, que a gente fala, essa aqui tá azulzinha, a outra é mais violeta, a outra tá mais branquinha, porque cada cor tem um comprimento de onda diferente. E a lâmpada, ela não consegue emitir só no comprimento de onda, numa única frequência, ela emite em várias. E ela acaba pegando um pouquinho do azul, tá? Então é por isso que a lâmpada é um pouquinho azul, mas não é esse azulzinho aí que atrai insetos. Ok. Por exemplo, olha que interessante, a lâmpada de LED, ela só emite em um único comprimento de onda. Então você olha para ela, você pensa que ela está desligada, porque você quase não vê, você vê um azulzinho muito fraquinho, tá? Porque ela emite só na faixa que realmente atrai insetos. Não é como essa que aqui que eu liguei para você aqui, que ela tem um pouquinho do azul, um pouquinho, Ok. né? Ô Marcelo, o tempo já Sim, até esgotou, acho que a nossa entrevista passou do tempo, mas eu quero te sim. perguntar mais algumas coisas e quero te lembrar o seguinte: lá no Festival Paraná, a gente vai conversar com o pessoal lá no presencial, você vai estar lá, da Biofábrica. Você vai gostar muito disso. Eles fazem, eu vou dizer que eles fazem, não sei como é que é o processo, né? Chama Biofábrica. Eles conseguem gerar somente a Aedes aegypti, né, que é o mosquito transmissor da dengue, é, masculino. Então, Sim, aí, então você vai conhecer esse pessoal lá que vai ser bem legal, tá bom? que E quero também legal. te agradecer a indicação da Ana Mary, né, que você me falou. Ela vai palestrar para a gente, ela vai fazer online, e ela trabalha nessa área, né, de controle de pragas, correto? Isso, ela é bióloga e também É trabalha com bióloga. controle de pragas. E ela é especialista em Maravilha. segurança de alimentos também. Olha, então nós temos três assuntos correlatos, né, dentro do festival desse ano, tá bom? Muito legal. Bom, posso falar sobre você? Voltar ao assunto, Marcelo? Já Claro, com falamos sobre a certeza. empresa, falamos sobre o seu produto. Marcelo, eu vou fazer um ping-pong para terminar. Qual que é a sua palavra favorita? Escolhe Minha uma palavra. palavra. Você quer que eu falo? Pode falar. Resiliência. Resiliência.
Eu sim. fiz a pergunta achando que a resposta seria essa, viu? Mas tá ótimo. O que mais te estimula? Desafio. Desafio. Você Isso, gosta, tá legal. bom? E se você não seguisse essa profissão, qual profissão você seria? Engenheiro mecânico? Não, seria agrônomo provavelmente, ou veterinário, Agrônomo? agrônomo. Sim, Legal. Agora, já que você falou que você é católico, eu fiz uma pergunta aqui. A gente acredita que o paraíso exista, correto? O que sim. você gostaria de ouvir de Deus quando você chegar lá? Olha, eu nunca pensei nisso, até porque, olha, é até difícil de responder isso aí, porque vai ser uma emoção tão grande, né? A gente, lógico, a gente quer chegar lá, mas vai ser uma emoção tão grande que eu acho que eu não vou ter palavras, na verdade, né? Eu só vou realmente agradecer a Ele por tudo, né? Por tudo que, por tudo que Ele trouxe, por tudo que Ele permitiu, essa vida maravilhosa, né? E como eu agradeço até hoje por ter vivido aqueles momentos, né, que eu falei do meu pai, da minha mãe, da Carolina. Evandro, eu agradeço toda semana eu agradeço por ter vivido, ter tido a chance de ter vivido aquele tempo com eles, tá? Eu sou muito Ok. feliz. Ô Marcelo, nem todo mundo é perfeito, né? No que você não é bom? Em entrevista. Você é muito bom, viu? Você é excelente, na verdade. E para encerrar, então, eu queria falar uma coisa sobre a sua sócia. Você tem uma sócia, não tem? Na verdade, eu tenho mais de uma, né? Uma sócia que mora na sua casa? Tenho sim, com certeza. O nome dela é Flávia? Isso. Você gosta dela? Evandro, sempre que as pessoas, quando as pessoas me conhecem, as pessoas falam, Marcelo, você parece ser tão feliz. Qual o motivo da sua felicidade? Eu sempre falo, é ser apaixonado pela minha esposa, ser apaixonado por aquilo que eu faço. Esse é o motivo da minha felicidade. Eu sou apaixonado por ela. Que legal, que legal. Ô Marcelo, a gente está encerrando. Eu vi fotos suas lá na rede social, você pedalando, né? E vi sua esposa seguindo você, esses dois lá, fotografando, tirando, fazendo os registros, né, desse momento legal. E eu tomei liberdade, então, se você me permitir, né, de colocar a Flávia Oi, aqui. amor. Fui convidada pelo Evandro para deixar esse vídeo aqui para você. Ainda bem que a gente não tem dificuldade de falar pessoalmente aquilo que a gente sente, né, um pelo outro. A gente reafirma isso todos os dias, mas tendo essa oportunidade de deixar esse registro, né, quero agradecer por você fazer parte da minha vida, por tudo que você contribuiu para o meu crescimento pessoal e profissional e pelo quanto nós sempre tivemos, né, de companheirismo, de parceria, as coisas que nós construímos juntos, é fantástico. E aí, Marcelo, gostou Adorei, da companheira? Então, nós adorei, ficamos Evandro. sabendo um pouquinho da história dela, agradecer a Flávia pela participação dela, pelas informações, que é claro que eu não descobri tudo sozinho, né, Marcelo? Ela me ajudou bastante. E em breve eu espero conhecer a sua empresa, conhecer a sua cidade, conhecer a sua gente toda aí. Tá bom, meu amigo? Um grande Muito abraço e para obrigado. as considerações finais, fique à vontade. Muito obrigado, Evandro, Nayara. Foi um prazer muito grande falar aqui com vocês. Como eu falei, o meu fraco é entrevista mesmo, são as entrevistas, tá? E é diferente, você vai fazer uma palestra, você já tem tudo preparado. Entrevista sempre dá aquele friozinho assim na barriga e essa emoção também que você, Evandro, conseguiu trazer aqui pra gente aqui, tá? Muito obrigado
E eu tenho certeza que o Festiquali vai ser maravilhoso e todo mundo vai gostar, tá? Um grande abraço então para vocês aí e até breve então, pessoal.